Olá, tudo bem? Agora iremos trabalhar a estatística, as medidas estatísticas, as medidas de tendência central e de dispersão. Vamos dar um resumo nisso aí. Vê só. Olha, primeiro, a média, a moda e a mediana. Vê, primeiro eu vou falar aqui nas medidas de tendências central, beleza? Medidas de tendência central. Vou dizer assim, medidas centrais, vamos dizer assim. Vamos abreviar aqui. A primeira delas que a gente vai falar é a média. A média, quando a gente fala de média, a média aritmética, ela é a soma dividir pela quantidade. Então você vai somar todos os números e vai dividir pela quantidade, beleza? A soma dividir pela quantidade. Você tem n números, soma esses n números e divide pela quantidade. Aí você tem a moda. A moda é aquele valor ou aqueles valores mais frequentes que aparecem o quê? Mais vezes. Um conjunto ele pode não ter moda, desde que não tenha um valor que apareça mais do que os outros. E a mediana, a ideia de mediana é a seguinte: se você tiver os dados em rol, ou seja, que estejam ordenados, podem ser ordenados em ordem crescente ou decrescente. Aí você tem o seguinte: se aqui tem a sua mediana, à esquerda da sua mediana, se tiver K valores, à direita também vamos ter K valores. É como se dividisse a tua distribuição em duas partes com quantidades iguais. A mediana aqui, para a gente encontrar, quando você tem os dados não agrupados, há duas possibilidades, quando se tem uma quantidade par e quando se tem uma quantidade ímpar. Quando você tem uma quantidade ímpar de valores, você tem uma quantidade ímpar de valores, a mediana é o termo central. É o termo central. Então, mediana vai ser o termo central. E quando se tem uma quantidade par de valores, a mediana média, a média aritmética, média, entre os dois termos centrais, entre os dois termos centrais. Vai ser média aritmética entre os dois termos centrais, ok? Não esquece isso. Quando se tem uma quantidade par de valores, você não tem apenas um único elemento central. Então, a mediana ela vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, isso é o que é a mediana. Moda é aquele valor, aqueles valores mais frequentes. E a média é a soma dividido por quem? Pela quantidade. Essas são as medidas de tendência central. Vê que a média é a soma pela quantidade, a moda é aquele valor mais frequente, e a mediana, o objetivo dela é dividir ali, né, a tua distribuição de valores ordenados em duas partes com iguais quantidades, na verdade, com iguais quantidades. Beleza? Quando tem uma quantidade ímpar, a mediana ela vai ser o termo central. Por exemplo, três termos, a mediana seria o segundo. Mas se você tivesse quatro termos, ela seria a média entre o segundo e o terceiro, que são os dois termos centrais. Rui, e as medidas de dispersão? O que é que a gente tem aqui sobre medidas de dispersão? Medidas de dispersão, como o próprio nome já diz, né? Medidas de dispersão, mede o quanto distante estão os valores. Quanto distante estão os valores. Então, eu vou colocar aqui a chamada variância. A variância, ela é uma média aritmética. Ela é a média aritmética dos quadrados que cada valor tem de distância para a média. X barra é a média aritmética. E você vai pegar a soma disso aí
e dividir pela quantidade. Vê, cada desvio, cada distância que o valor tem para a média, você eleva ao quadrado, soma todos eles e divide pela quantidade. E tem uma outra que está intimamente ligado a essa, essas são as mais usadas, que é o chamado desvio padrão. Por definição, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, por definição aí. Tá legal? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, olha para mim aqui. Quais são as medidas de tendência central? Média, moda e mediana. Qual é o objetivo da média? Soma dividido pela quantidade. Qual é o objetivo da moda? Identificar aquele valor, aqueles valores mais frequentes. E a mediana é dividir a tua distribuição, desde que ela esteja ordenada, em duas partes com iguais quantidades. Medida de dispersão, ver o quanto distantes os valores daquele conjunto. Então, quanto maior essas distâncias, maiores são as medidas de dispersão. Mas agora, vê que a medida de dispersão está ligada à regularidade, né? O conjunto é mais irregular, aí você tem uma maior dispersão. Mais regular, né? Ele é menos disperso. É assim, digamos que tu tivesse os valores 4 e 6, a média é 5. Mas se tu pegar 3 e 7, a média é 5 também. Mas o que é que vai medir a distribuição? O quanto próximo eles estão? São as medidas de dispersão. 4 e 6 vai ter uma medida de dispersão menor do que o conjunto que tem 3 e 7, apesar de terem a mesma média. Tá legal? Vamos à nossa questão agora, que diz assim: um professor aplicou uma prova a 315 estudantes, uma escola. A coordenação da escola quer saber o índice de aprovação. Se o índice de aprovação percentual foi superior ou igual a 50%. Dada a quantidade de notas a analisar, o professor decidiu utilizar um programa de computador de forma mais rápida, pois isso possui os dados para colocar na planilha. Ele deve escolher uma medida estatística cujo valor numérico é capaz de indicar por si a resposta ao questionamento. Qual é essa medida que vai dividir a nossa distribuição em duas partes com quantidades iguais? Claro que é a mediana, como nós vimos aqui, e a resposta encontra-se na alternativa B. Então, você vai ter aí a mediana fazendo essa função, que você vai ter o termo central, uma quantidade à direita, né, maior, por exemplo, uma quantidade à esquerda menor, que essas quantidades sejam o que? Iguais, tá legal? Então, a medida estatística utilizada aí é a mediana, ok?